Oi, crianças, tudo bem? A tia vai estar fazendo um vídeo também das atividades de ciências que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Tanto a turma verde quanto a turma vermelha, tá? Já tinha compartilhar aqui com vocês. Ok. Muito bem. Então, nós temos aqui, né, a aula de ciências, no dia 12 de fevereiro, sexta-feira, as páginas 91, 92, 93 e 94. Hoje nós vamos fazer ver o registro de como ficou a experiência da semana, que nós começamos semana passada, que foi o plantio da semente de feijão, um algodãozinho, e das pedrinhas, tá? Para a gente ver a diferença entre os seres vivos e os elementos naturais não vivos, ok? Então, deixa eu te passar aqui. Vamos lá. Qual que é o objetivo, né? A gente vai estar mostrando o que nós fizemos semana passada e vou chegar para a gente concluir o registro dos seus. Então, o objetivo, né, da nossa experiência durante a semana: identificar as diferenças entre os seres vivos e os elementos naturais não vivos, a partir de suas características e necessidades. Então, a proposta: acompanhar o crescimento ou verificar o não crescimento de dois elementos naturais, o feijão e as pedras colocados no algodão. Então, vocês, né, fizeram a experiência, colocaram 3 grãozinhos de feijão no algodão, colocaram 3 pedrinhas pequenas também no algodão, né, colocaram num potinho, aí vocês colocaram água, colocaram num lugar onde vinha a luz solar, que é um dos elementos que são necessários para que a planta se desenvolva, para o ser vivo se desenvolver, e cuidaram e observaram durante a semana toda, tá? Nós fizemos essa experiência na sexta-feira e hoje nós vamos estar concluindo. Então, vamos lá. Qual foi o procedimento? O que nós fizemos? Com a ajuda, né, de um adulto, teve gente que colocou potinho, teve gente que cortou a garrafa PET, preparou, né, daquela forma que a tia mostrou aqui, foi cortada, foi colocada aqui a fita adesiva para que não machucasse a mãozinha. Quem estava com potinho não precisou fazer isso. E aí a gente plantou os elementos no pote 1, que era o feijão, e os elementos no pote 2, que eram as pedrinhas, tá? E vamos observar. Então, vocês vão fazer o registro para a tia aqui do que aconteceu no dia que a gente plantou, 3 dias depois, 7 dias depois. Então, a tia colocou o registro do que eu observei no meu, porque vocês viram que a tia também plantou. Então, o meu ficou assim: plantamos a semente de feijão, plantamos as pedrinhas, né, no algodão, tanto aqui quanto aqui foi no algodão. No dia 7, nós observamos que eu contei, ó, 5, 6, 7, porque a gente plantou, então, 3 dias, do dia 7, o que eu percebi? Que o feijãozinho começou a germinar. Coloquei água nele, deixei ele tomar luz solar, então ele começou a germinar. O que aconteceu com a pedra? Nada aconteceu com a pedra, ela continuou lá do jeito que eu coloquei, com o mesmo procedimento, colocando um pouquinho de água, deixando na luz solar, nada aconteceu. E aí, hoje, no dia 12/3, o que aconteceu? O que a tia observou? O pezinho de feijão já começou a crescer. Então, ali ele teve todos os elementos que ele precisava, que o ser vivo precisava, e a pedra nada aconteceu. Então, o meu registro ficou assim. E vocês vão fazer o registro seus. O que vocês podem fazer para a tia Cláudia? Que a tia vai pedir. Tira foto desse registro e posta no chat do Edmodo. Não é na página central, não. No chat do Edmodo, tá? Para a tia ver como que vocês fizeram o registro disso aqui. Isso tudo na página 91. Aí, lá na página 92, vocês vão escrever para a tia, do jeitinho seus, com as palavrinhas suas, o que vocês observaram. Quem precisa para poder crescer e desenvolver, quem precisa da luz solar, da água e de um lugar, de um solo? Quem precisa? É um ser vivo
ou um elemento natural como uma pedra? O que vocês observaram? Então, aqui vocês vão colocar para ti, ó. Quais as conclusões lá na página 92? Qual que é a diferença entre os seres vivos e os elementos naturais não vivos? Os seres vivos, eles precisam de luz, eles precisam da água, eles precisam de um solo para desenvolver. E eles nascem, crescem, se reproduzem. O elemento natural não vivo, ele não tem essa necessidade. Ele não precisa de água, ele não precisa da luz solar, e ele não nasce, ele não cresce, e ele não reproduz. E ele não morre também. O feijãozinho, com o tempo, vocês vão vendo que ele vai crescer, mas ele vai morrer, tá? Então, o registro deles é o que a tia explicou aqui agora. Aí vocês vão pensar, vai escrever do jeitinho seus, pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para um adulto, para organizar as ideias, mas a tia quer que vocês escrevam com as palavrinhas suas, tá bom? Ok? Bom, aí na página 92, né, as duas crianças conversando. Agora entendi, Carlos. Um ser vivo é um organismo que passa pelo ciclo da vida. Ele nasce, cresce e morre, é o que a tia falou, na hora que a tia estava explicando a atividade de cima. E tem mais, Maria, os seres vivos respiram e podem se reproduzir, mas os elementos naturais não vivos, como as pedras, não passam por esse ciclo, como acabamos de ver. Então, o que a tia acabou de falar é o que eles estavam conversando, tá bom? Aí, lá na página 93, nós temos uma leitura, né? Que nós vamos começar, né, uma outra parte da apostila de ciências, falando sobre as plantas e os animais, que são seres vivos, que nascem, crescem, se reproduzem ou não e morrem. Maria, os seres vivos são mesmo muito interessantes, mas ainda tenho algumas dúvidas. Será que eles se relacionam? Será que existe alguma relação entre as plantas e os seres vivos, as plantas e os animais, as plantas e as pessoas, os animais e as plantas? Nós vamos descobrir isso agora. Se sim, como que isso acontece? Há uma relação entre a planta e os animais? É verdade, Atena. Como será que os animais e as plantas se relacionam? Será que um depende do outro? Será que um precisa do outro? Será que existe uma interdependência entre eles? Então, vamos lá. A relação entre os animais e vegetais. Há, de fato, uma interligação entre as plantas e os animais. Então, a gente vê que um precisa do outro, tá? Porque uns agem sobre os outros. Por exemplo, o exemplo disso é o lobo-guará. Vamos ver por que o lobo-guará ele consegue agir sobre as plantas, por que um precisa do outro. Nós vamos descobrir isso aí. O lobo-guará se alimenta principalmente de roedores, pequenos répteis, caules doces, mel, aves e frutas. Olha aí, ó. Fruta é o quê? É um ser vivo que é uma planta, é vegetal. Entre as frutas, há até mesmo uma espécie muito conhecida como fruta de lobo, uma planta chamada lobeira. Depois de comer essas frutas, o lobo-guará elimina em suas fezes as sementes delas. Essas sementes caem no solo e dão origem às plantas da mesma espécie. Elas também servem como adubo para o solo, tornando-o mais forte, mais fértil. Então, qual que é a relação que tem entre o lobo-guará e uma planta? A planta fornece o que para o lobo? O alimento. E aí, como que o lobo ajuda a planta? Ele comeu a frutinha, engoliu, vai para o estômago dele, aí do estômago dele vai lá para o intestino, aí lá vai ficar as sementinhas. Quando ele fazer o número 2, o cocô, ele vai, por onde ele andou, aquela sementinha vai cair ali, e ali vai nascer uma nova planta. Então, qual que é o papel do lobo-guará nesse ciclo? É levar as sementinhas para mais longe,
colocar sementinhas em outros lugares para nascer mais plantinhas, ok? Tá vendo? A planta ajuda o animal na alimentação e o animal ajudou a plantinha, fazendo ela se reproduzir em vários lugares, tá? Isso aí está na página 93. Bom, os animais cumprem um papel muito importante para a sustentação da vida, por meio da reprodução. Quando se reproduzem, ou seja, quando têm filhotes, os animais impedem que essas espécies deixem de existir. Então, nós vimos a relação entre planta e animal. Agora, nós vamos ver em animal e animal. Então, se não nascesse filhotinhos, ia ter aqueles 2 bichinhos, morreu, acabou, não ia ter mais bichinho, ninguém mais ia ver. Por que a gente tem alguns bichinhos em extinção? Porque tem muitas pessoas caçando e eles não estão conseguindo se reproduzir com a mesma velocidade, então é onde eles entram em extinção. Então, existe uma relação entre 2 seres vivos, tá? Página 94. Além disso, podemos dizer que a relação dos animais com a natureza é produtiva. Por que será que é produtivo, hein? Por exemplo, eles constroem abrigos para se protegerem do frio e da chuva. Então, como é que as plantas, as árvores, as plantas ajudam os animais? Eles fornecem um local para que esses bichinhos possam fazer os seus ninhos. E aqui nos seus ninhos, eles vão botar e vão se reproduzir, e aí a espécie não vai acabar, tá? Olha lá, as aves constroem os ninhos, onde depositam os ovos, cuidam dos filhotes até que eles possam voar. E aí começa um novo ciclo da vida, que esse passarinho vai lá, vai se alimentar das frutinhas das árvores, vai comer a sementinha, vai fazer o cocô dele em outro lugar, e a sementinha vai cair e vai continuar as plantas vão reproduzindo e vão nascendo em outros lugares. Então, na natureza, um ajuda o outro, um depende do outro. Então, vamos lá. Os animais também se servem dos vegetais para que possam ficar juntos e a salvo dos predadores. Também sabem escolher qual tipo de planta ou árvore oferece alimento necessário para sobreviver. Então, assim, os animais, eles se alimentam. Lembra dos dinossauros em matemática? Tinha os carnívoros e tinha os herbívoros. Os herbívoros, eles se alimentam do quê? Das plantas. E os carnívoros se alimentam do quê? Dos herbívoros. Eles caçam os herbívoros. Então, existe uma relação muito grande, um ciclo aí, que um depende do outro. O animalzinho depende da planta para se alimentar, para fazer sua moradia, para se proteger dos predadores. Por exemplo, esses macaquinhos aqui. Por que eles estão aqui em cima? Porque aqui eles se sentem seguros. Essa árvore, esse galho de árvore, traz segurança para eles. E, ao mesmo tempo, eles comem as frutinhas, aí as sementinhas vão para a barriguinha deles, aí eles vão andando de galho em galho e vão espalhando as sementinhas por onde eles passam, através das fezes deles, tá bom? Assim, podemos concluir que, onde houver destruição das plantas, ocorrerá também a ausência de animais. Como consequência, acontecerá um desequilíbrio ambiental. Por exemplo, aqui em Itajubá tem ali no horto, que antes, o horto florestal, antes os bichinhos ficavam só lá. Por quê? Porque lá estava preservado, eles tinham alimento lá, eles não precisavam sair de lá. Hoje em dia, a gente sempre está vendo os macaquinhos descerem do horto, eles vêm por aquela rua principal ali do colégio agrícola, né, do Venceslau Braz, e eles vão até na beira da rodovia. E eles vêm andando por onde? Pelos fios. Muitos deles, em busca de alimento, acabam tomando choque, morrendo, caem, as pessoas acabam querendo pegar eles. Então, assim, um precisa cuidar do outro. É muito importante essa preservação,
tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui nessa página 94, é a leitura de hoje, na sexta-feira, e aí depois a gente retoma esse assunto, tudo bem? Então, a tia deseja para vocês um ótimo final de semana. Mais uma vez, fique em casa. Se sair na rua sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, dá um tchauzinho, que isso tudo vai passar. E quando passar, aí a gente vai poder estar junto. Mas se eu não fizer a minha parte, você não fizer a sua parte, isso não vai acabar. Porque um vai contaminando o outro vai contaminando o outro, e aí a gente não pode mais estar saindo na rua, mas a gente espera que isso passe logo. A gente já está bastante tempo, né, afastado um do outro, estamos num momento bem crítico, que a gente precisa se cuidar muito, e é o que a tia pediu no começo. Se alimentem bem, se hidratem, tomem bastante água, mantenham o distanciamento, se sair na rua, usa máscara, se precisar alguém ir no supermercado, vai só um da casa, e para a gente poder passar por isso e estar juntinho de novo, tá? Porque a tia gosta muito de estar junto com vocês, eu gosto muito de estar de abraçada, a gente poder trocar, né, as nossas experiências, tirar as dúvidas, trabalhar junto, e eu acredito que a gente ainda vai estar fazendo isso logo, tá bom? Então, beijinho para vocês, a tia vai descompartilhar aqui. Segunda-feira a gente vai estar junto, e aí nós vamos estar fazendo as atividades de matemática, vamos estar conversando sobre os jogos e fazendo tudo que precisa, tá bom? Ó, beijo no coração, bom final de semana para vocês. Tchau!